Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá continuar a nossa parte do Crer em Jesus. Então, o quarto artigo do Credo, ele fala sobre Pôncio Pilatos, padeceu sobre Pôncio Pilatos. Então, a gente já viu o primeiro artigo, que é Crer em Deus Pai, depois Crer em Jesus Cristo, na concepção através da Virgem Maria do Espírito Santo, na virgindade de Nossa Senhora. E aí, agora a gente está vendo o quarto, que é padeceu sob Pôncio Pilatos. Então vamos lá. Tem uma passagem aqui, eu vou ler para vocês. Ela é bem longa, é do Evangelho de São João, capítulo 15, 16, 17 e 18, versículos de 33 a 40. Depois ele vai para o capítulo 19, do 1 ao 16, tá bom? É bem longuinho, tá? Mas depois vocês acompanham na Bíblia de vocês. Pode ser que as palavras estejam um pouco diferentes, tá? Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu, judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És portanto rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo. Foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça, e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou trago fora para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. A gente fala que esse trecho é Pilatos lavando as mãos. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Estas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não teria poder algum sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam:
fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles, para que fosse crucificado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Forte, né, gente? Toda vez que eu reflito a paixão de Jesus Cristo, eu fico chocada e emocionada e com aquele sentimento de que eu sou muito pequenininha perante tudo isso. Mas enfim, vamos voltar. Um adendo. A gente ouve todo esse relato da morte de Jesus como paixão de Cristo. Paixão quer dizer o quê? Sofrimento, tá? Então, a paixão de Cristo quer dizer o sofrimento de Cristo. É diferente do significado que a gente entende por paixão modernamente, tipo, a pessoa gosta muito da outra de uma forma repentina, se chama paixão. Ah, estou apaixonado por você. Mas paixão, no caso de Cristo, é sofrimento. Então, esse artigo, ele fala: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, esse artigo, ele fala do quê? Ele fala que Jesus Cristo deu seu sangue, precioso sangue, padeceu, quer dizer, sofreu, sobre Pôncio de Pilatos, não, ele padeceu aos cuidados, né, no julgamento de Pôncio de Pilatos, ele sofreu ali. Jesus, ele foi chicoteado, ele foi torturado ainda antes de ser crucificado, tá, minha gente? Levou não sei quantas chibatadas, aí tá falando que levou bofetada, foi colocada a cruz de espinhos. Tem um podcast muito interessante, que existe um livro, que é A Paixão de Cristo segundo a Medicina. E eu nunca li o livro, mas eu vi um médico fazendo comentários sobre o livro, explicando alguns pontos, e é chocante, assim. É chocante. É chocante. E até o médico, ele fala assim, se a gente fosse pensar, né, pela medicina, ele não teria sobrevivido até a crucificação. Então, até ali, né, tem algo divino ali para sustentá-lo, para ele conseguir viver tudo o que ele tinha que viver. Enfim, vamos voltando. E aí o Pôncio Pilatos era o governador da Judéia naquela época. Então era ele que aplicava a lei, tá? Então a gente fala padeceu sob Pôncio Pilatos, então ele sofreu sob o governo de Pôncio de Pilatos. Isso é importante porque coloca o que aconteceu com Jesus no tempo e espaço. Então a gente consegue até fazer trabalhos, né, de arqueologia, de história, como fala, gente? Historiar, né, ter trabalhos na questão histórica, conseguir identificar o tempo, o espaço. Então tá ali bem registrado. Foi no governo de Pôncio Pilatos. Esse governo não existiu, né? Então ali você consegue ter também os fatos históricos, né? Desse acontecimento, desse Jesus, o Jesus espiritual, religioso e o Jesus histórico, né? E ele morreu no madeiro da cruz. A qual fala, depois que ele morreu, ele foi descido e foi sepultado. Então a gente já sabe que padecer significa o quê? Sofrer. Tá? Jesus, ele sofreu, mas Deus sofre? Ou ele sofreu como homem ou como Deus? No catecismo ele diz o quê? Que Jesus Cristo padeceu apenas como homem, o corpo, né, mortal. Porque enquanto Deus não poderia padecer e nem morrer. Então a gente fala, Jesus tinha o poder de não passar por tudo isso. Jesus poderia, do alto da cruz, mudar. Usar de todo o seu poder como Deus. Mas, como ele mesmo diz para Pedro, ele precisa passar, né, por tudo isso. Né? Ele precisava passar por tudo isso porque esse é o plano de Deus Pai.
Inclusive, eu vou ler aqui esse trecho sobre isso do Catecismo. Jesus Cristo podia livrar-se das mãos dos judeus e de Pilatos, mas, conhecendo que a vontade de seu Pai eterno era que ele padecesse e morresse pela salvação, submeteu-se voluntariamente. Saiu ao encontro dos seus inimigos, deixou-se espontaneamente prender e ser levado à morte. Então, às vezes, a imagem de Jesus é levado como, às vezes é mostrado como um revolucionário injustiçado, tá, gente? Mas não é isso, né? Que às vezes algumas pessoas falam sobre revolução social, tenta colocar Jesus em um contexto de política, de revolução, não importa para que lado, tá, gente? Mas na verdade não é essa, né? Cristo, ele poderia, apesar de ter sido julgado, não terem ouvido, ele poderia se fazer ouvir. Ele poderia, além dos milagres e prodígios que ele já fez, mas ele poderia ter feito algo que destruísse tudo aquilo, que desse um jeito e virasse o jogo. Mas essa não era, não, esse não foi o plano de Deus Pai. E Jesus é o Cordeiro. O Cordeiro, quem é o Cordeiro? É aquele animal que se leva para o sacrifício. Então, é o Cordeiro perfeito, é a oferenda perfeita. Né? E ele não poderia não obedecer seu pai. É... E a gente perdi aqui. Ó, eu passei aqui desculpa, gente, eu passei aqui a parte do eu tava lendo do sem querer. E aí Jesus Cristo foi então crucificado no Monte Calvário. O que Jesus fez na cruz? São coisas importantes da gente saber. Jesus, ele rezou pelos seus inimigos. Antes da cruz, ele fala, né? Senhor, perdoa. Pai, perdoa-nos. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então Jesus pediu a Deus, mesmo com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor, pediu por todos que não sabiam. Eu falei, são ignorantes, eles não entenderam, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Ele também foi uma coisa muito importante que Jesus fez na cruz, e para nós católicos é muito importante, porque justifica também a nossa devoção, a veneração à Nossa Senhora. Jesus falou para João, João era o discípulo mais novinho de Jesus, e ele mostrou Nossa Senhora e falou: Mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E nós entendemos que Deus deu a todo, se deu a um apóstolo, um discípulo, a mãe, como mãe, Nossa Senhora, mãe adotiva no caso, ele também deu para todos nós cristãos católicos. Tá? E também ele ofereceu sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados do homem. Por isso que a gente diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Ele foi o sacrifício vivo, o sacrifício humano, o sacrifício divino por todos os nossos pecados, porque Deus nos quis salvar, tá? Aí você pensa assim, mas não seria suficiente se um anjo viesse satisfazer por nós? Por exemplo, não seria suficiente que viesse um anjo para satisfazer por nós, porque a ofensa foi feita a Deus pelo pecado. Era, de certa maneira, infinita, e para satisfazê-la era necessária uma pessoa que tivesse um mérito infinito. Então, a ofensa a Deus, a quebra da aliança, o desrespeito a Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que era necessário um sacrifício do mais perfeito ser. Entendeu? Então, e o mais perfeito ser só poderia ser o Filho, o próprio Deus, né? Filho de Deus, o próprio Deus. Não teria outra forma, outro sacrifício a ser dado para poder reparar, né? Esse mal, o pecado, essa desafluência com Deus.
E aqui, gente, os méritos de Jesus Cristo, eles são de valor infinito. Então, como a gente disse, é o próprio Deus, né? E aí, era necessário que Cristo padecesse, né? Era necessário que ele padecesse tanto. Será que era necessário? Tem essa pergunta. Não, não era necessário. Não era absolutamente necessário que Jesus Cristo padecesse tanto. Porque o menor dos seus sofrimentos teria sido suficiente para a nossa redenção. Então, só o fato dele ser homem e poder sentir algum tipo de sofrimento chegando próximo de nós já seria suficiente para a nossa redenção. Pois cada um dos seus atos era de valor infinito. Jesus ele quis sofrer tanto assim para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para inspirar o maior horror ao pecado. Então, assim, todo esse sofrimento, Cristo pregado na cruz, ele fez tudo isso para que a gente tenha, para que realmente chocasse, entendeu? Para que realmente as pessoas olhassem e ficassem estupefatas, né? Estarrecidas, assustadas, indignadas, que causasse realmente inconformação, né? Para que as pessoas acreditassem que ele era o Filho de Deus. E aí, a cruz, toda vez que nós olhamos para a cruz, nós devemos olhar. Cristo está ali pregado por mim. Ele sofreu muito por mim. Para poder me dar a chance da salvação. Ele morreu ali pelo meu pecado. E se ele morreu pelo meu pecado, eu também tenho que ter horror ao pecado. Eu tenho que viver a minha vida para fazer o máximo para agradar a Deus. Fazer o máximo para não ferir mais a Jesus que já está ali na cruz. Não estou falando que a gente não erra, gente. Eu erro, todos nós erramos, mas a gente tem que fazer o possível para não ferir. Eu ensino para as crianças dar beijinho em Jesus. Para os pequenos de manhã, no Jesus crucificado, tá? Aí fala, ai, mas não é muito pesado para as crianças. Eu tenho uma imagem, já até caiu, tadinha, quebrou, tá colada, mas é uma imagem assim de Jesus de louça e tem as chagas, o sanguinho. O Pedro, quando tinha uns 2 anos e pouquinho, ele apontou assim e falou: Jesus dodói, Jesus está machucado, dodói. E eu ensino eles a beijar, né, Jesus, fazer carinho em Jesus. E o Pedro, agora que tá maiorzinho, eu falo, filho, não pode, quando ele faz coisa errada. Sabia que isso fere e deixa Jesus mais machucado ainda? A forma que a mãe ensina, né? Ele já sofreu tanto. A gente não pode deixar Jesus sofrer mais, né? Aí ele fica assim pensando, né, que tá fazendo mais um machucadinho em Jesus. E a gente deveria pensar assim, como criança. Com essa inocência e pureza da criança. Eu sei que mais tarde a gente vai explicar melhor para ele. Ele já entendeu que Jesus ressuscitou, porque ele ficou muito triste pela crucificação do ano passado para cá. Ele começou a entender o nascimento, a crucificação, então ele já começa a ficar impressionado. E aí eu falei, mas ele ressuscitou. Quando foi na Páscoa, eu falei, Jesus ressuscitou. Ele ficou tão feliz, o Pedro. E eu vejo que a gente precisa ter esse olhar para Cristo, né? Esse olhar puro de uma criança. E eu peço a Deus todos os dias para que eu tenha essa pureza também de coração. E eu espero que todos nós possamos pedir, né? Para que a gente ame a Jesus com essa pureza, esse amor de criança. E a gente tem que aprender a ter horror ao pecado, né? E quais são os prodígios que aconteceram depois que Jesus morreu? Na narrativa do Evangelho, quando Jesus morreu, o sol escureceu, a terra tremeu, os sepulcros abriram e muitos mortos ressuscitaram. Essa foi os prodígios que aconteceram na morte de Jesus. E Jesus foi sepultado em um sepulcro novo, escavado na rocha, não muito longe do lugar que foi crucificado. E na morte de Jesus, a divindade não se separou nem do corpo e nem da alma. E por que Jesus morreu então? Né? Eis a pergunta. Jesus
Jesus Cristo morreu pela salvação de todos os homens e satisfez por todos. E agora uma pergunta. Se Jesus morreu por todo mundo, por que nem todos se salvam? Isso é uma pergunta, né, que dá pra gente pensar. Porque assim, então tá fácil, né? Jesus já morreu pelos meus pecados, eu já estou salvo. Então tanto faz o jeito que eu vivo a minha vida, né? Tem uma música, como que é? Tem uma música popular, é de pop rock, acho que é dos anos 80. Ai, já esqueci a letra, tava tentando lembrar. E eu cantava isso quando era adolescente e tal, mas eu nunca tinha parado pra pensar. Depois de um tempo comecei a pensar que a letra falava assim, que se Deus morreu pelos meus pecados, então eu posso viver minha vida como... Se Jesus já morreu para me salvar, então eu posso viver minha vida como eu quiser, né? Seria esse o questionamento. Mas não é assim. Jesus Cristo, ele morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos o querem reconhecer. Nem todos guardam a sua lei. Nem todos se valem do meio de santificação que ele nos deixou, né? Então, é aquilo. Acontece meio que a mesma coisa de antigamente. É o pecado original de Adão. Eu querendo quebrar aquela aliança. E nós, cristãos católicos, nós sabemos que não basta ser batizado. A gente tem que continuar, como a gente conversou, né, no outro encontro, a gente tem que perseverar na nossa fé. E a perseverança na fé, combater o bom combate, como diz São Paulo, né, é o que vai nos ajudar a chegar lá, a salvação. Não adianta apenas batizar um passo, mas a gente precisa perseverar na nossa fé, continuar esse caminho, Jesus. Lógico que se uma pessoa, no último respiro de vida, ela reconhece Jesus Cristo como seu único Deus e Salvador, e se arrepende de tudo que ela já fez de errado, de todos os seus pecados, lógico, a gente espera, a gente pede que pelo menos pro purgatório ela vá, né? Que ela não vá pro inferno. Mas se ela reconhecer isso, se arrepender no último dia, sim. Mas olha que maravilhoso seria se as pessoas reconhecessem antes e vivessem a sua vida de acordo com as palavras de Cristo. A gente já iria poder ter uma sociedade, imagina uma sociedade que vivesse de verdade, porque a gente é uma sociedade cristã, mas nem todos vivem, nem todos querem reconhecer, se submeter a Deus e a Jesus Cristo. Nem todos querem realizar essa submissão. Imagina se as pessoas quisessem, se a maioria das pessoas quisessem viver essa submissão a Cristo, né? Será que a nossa sociedade não seria melhor? Na questão de crimes, de violência, né, de respeito um ao outro, porque seria, né, uma forma cristã de viver, né? A gente pode pensar nisso. Então, nem todo mundo tem uma passagem que fala: nem todo que diz Senhor, Senhor chega aos céus, mas só quem obedece ao Pai. Então, mesmo batizado, com todos os sacramentos, praticante, lá na igreja todo domingo, se a pessoa de coração, internamente, não estiver obedecendo ao Pai, Jesus sabe, Cristo sabe. Então, a gente tem que ter a união, né? Das obras, do que nós transparecemos e do que nós vivemos, né? Nós somos internamente. Então, a gente tem que ter tudo junto para a gente alcançar a salvação. Para nos salvarmos, não é suficiente que Jesus Cristo tenha morrido por nós? Para nos salvarmos, não é suficiente que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os méritos de sua paixão e morte. A aplicação ocorre principalmente por meio dos sacramentos, instituído para este fim pelo mesmo Jesus Cristo. E como muitos ou não recebem sacramentos, ou não se recebem com as devidas predisposições, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo.
Entendeu, gente? Então, vocês que vão receber os sacramentos. Aqui tem gente que vai receber batismo, tem gente que vai receber a primeira Eucaristia, e tem pessoas que vão receber a crisma, e tem pessoas que vão receber os três. Vocês vão receber os sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus, tá? Então, é a graça de Deus, né? Só que vocês têm que viver os sacramentos e continuar. No encontro sobre os sacramentos, a gente vai falar o sacramento da penitência é o sacramento da reconciliação. É um sacramento que a gente tem que estar sempre junto dele. Apesar de ter recebido todos, vocês podem depois receber o matrimônio. Se surgir alguma vocação daqui religiosa, glória a Deus, se tiver um sacerdote aí, quem sabe a gente planta uma sementinha. Mas mesmo assim, precisa sempre manter, lembra? A oração, a vigilância, a mortificação, o jejum, lutar contra o pecado, se cair, voltar. Se cair, pedir perdão a Deus, se arrepender de todo o seu coração e fazer o possível para não cair de novo. Mas se cair ali, tem o sacramento da reconciliação, que é a confissão. Então, assim, a igreja te dá o caminho para que você consiga seguir e usufruir da graça salvífica, dessa salvação que Cristo fez por você. Porque se você se afastar, não se submeter a Jesus e se afastar dele, você perde esse sacrifício. E a gente, como eu sempre digo para as crianças, a gente fere mais o coração de Jesus. Então é isso, gente. Eu vou cortar essa parte por aqui e a gente vai fazer Crer em Jesus Cristo, parte 3.